Salve galera, pessoal de casa, tudo bem? Prazerzão estar com vocês em mais uma aula. Aula de número 4. 4 ou 5? 5. Aula de número 5 de Direito Constitucional. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam gostando da metodologia, da didática aplicada, de modo que você consiga exaurir as principais questões aí do seu material. Lembrando que eu sempre faço convite para o pessoal que assiste às aulas ir lá resolver questões. Você só vai saber se o remédio é eficaz ou não se você responder questões, né? Porque é para isso que estamos aqui, para somar pontos em concursos públicos com a matéria de Direito Constitucional. Esse é o único objetivo aqui. Por isso que esse curso a gente procura ser um pouco mais dinâmico, trazer o conteúdo de maneira apalpável, simples para você, que você consiga ter no seu caderno aí um verdadeiro material de consulta, que você sempre possa estar voltando ao caderno, revisando o conteúdo passado, e assim, com certeza, vai produzir um bom conhecimento. O objetivo mesmo desse curso é que você saia dele sem necessitar de nenhum outro material, tá? Necessitar de mais nada e gabaritar direito constitucional. Esse é o objetivo, tá bom? Beleza? A aula de hoje eu vou começar falando sobre um tópico que está expressamente previsto lá no edital da PRF, que chama-se remédios constitucionais, beleza? Isso me chamou a atenção, tá? Lembrando que os editais estão saindo um em cima do outro e a gente tem que estar sempre observando, e a aula é bastante dinâmica em relação a isso. O conteúdo, quando eu penso na aula, ele é bastante dinâmico em relação a isso, tá bom? Então, às vezes, eu tenho um plano aqui, ó, aí eu pego, mudo, eu tô vendo que a contingência também mudou, porque é contingencial a coisa. PRF não ia colocar isso à toa, não ia. Uma questãozinha daí é certeza. Então vamos conversar sobre esses caras. Remédios constitucionais, início da aula de hoje. Remédios constitucionais. É o tema da aula de hoje. Conceito. O que seria remédios constitucionais? Bom, a Constituição brasileira, ela traz 5 remédios constitucionais e 2 remédios administrativos. Para você entender simplesmente como que isso funciona, é assim, ó. Você tem uma determinada doença. Você precisa de um remédio para aquela doença. Você não pode tomar um remédio só para todas as doenças, concorda? Então é isso. Mais ou menos essa ideia. Você está com dor de cabeça, vai lá e toma um comprimido para dor de cabeça. Toma um paracetamol, né? Só tá ali e tal, beleza? Só olhando se a galera tava... se você tá com dor no... sei lá, tá com dor no estômago, você toma um remédio para dor no estômago, omeprazol, sei lá, né? Você tá com dor no corpo, você vai tomar um Torcilax. Não é verdade? Você tá entendendo aonde eu quero chegar? Então, o que eu quero chegar... por exemplo, tá com palmolescência, tem que tomar um... Tá ligado? Palmolescência? Não? Tem que tomar um... né? Ou seja, para cada doença tem um remédio. Tem que tomar um vasodilatador, né? Um Viagra. Então, e assim vai. Tá entendendo a coisa? O que eu quero dizer, de maneira bem simples, para cada direito violado por ilegalidade ou abuso de poder do Estado, eu tenho um remédio. Tá entendendo a visão? Por isso que a doutrina chama isso de remédios constitucionais. Tá bom? Então, nós temos na sequência habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Esses são os 5 remédios. Petição e certidão são remédios administrativos. A gente comenta depois. Beleza? Então é mais ou menos isso. Vamos para os conceitos. Vou trazer o conceito aqui que eu acho bastante interessante de Vicente Alexandrino. Vicente e Alexandrino. Então, para Vicente Alexandrino, qual que é a ideia? São determinadas garantias, presta atenção, vamos entender. Determinadas garantias colocadas à disposição do indivíduo para se salvaguardar, para se proteger de abuso ou ilegalidade do poder público. Tá entendendo?
Então perceba que é um sistema, os remédios constitucionais têm um viés de limitar a ação do Estado. Vou dar um exemplo, o cara vai ser preso injustamente, o cara foi preso injustamente. Existe ali, no caso, uma prisão ilegal, né, uma prisão que não obedeceu os ritos processuais. Eu preciso livrar aquele cara daquele mal. O remédio para isso é o habeas corpus. Só para você ter uma ideia, percebeu? Ou seja, por quê? Porque o Estado determinou a prisão, porém o próprio Estado contrariou suas próprias normas. O Estado, ele contraria as próprias normas e não está nem aí, abusa do indivíduo por essa relação de supremacia, porque existe uma relação de supremacia entre o Estado e nós, sim ou sim? Existe. Então, se o Estado exorbitar, exagerar o bagulho nessa esfera, no seu poder, opa, levanta o bracinho e solicita o remédio. Vamos colocar o conceito no quadro? Coloca aí, ó. Designa determinadas garantias e colocam à disposição do indivíduo, colocam à disposição do indivíduo meios para salvaguardar direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Então anota esse conceitozinho, coloca aí no seu caderninho. Então você entendeu? Essas são garantias, tá? Que o poder público, se por acaso cometer alguma ilegalidade, algum excesso, o indivíduo ele tem como se defender de alguma maneira. Então, uma relação entre Estado, indivíduo. É uma relação Estado-indivíduo, tá certo? Ora, essa relação Estado-indivíduo é uma relação horizontalizada ou verticalizada? Verticalizada, né? Tá, beleza. Tô só conferindo ali o meu retorno para ver se o quadro tá bom, essas paradas, né? Tem que me preocupar com os amiguinhos do online, né? Então, nesta relação entre Estado e indivíduo, pode ser que o Estado, utilizando seu poder, extrapole a sua esfera de atuação. Consegue entender? Todo mundo captou essa ideia? Este abuso aqui, ó, que nós chamamos de quê? Direitos de remédios constitucionais, tá? Então, isso daqui, ó, se você colocar aqui, ó, bem, vou até escrever essa observação aí, ó. Os remédios constitucionais, ó, os remédios constitucionais visam frear a ação do Estado. Mas é qualquer ação do Estado? Não. É a ação do Estado que seja o quê? Que seja eivada de ilegalidade ou abuso de poder. Por ilegalidade, portanto, e abuso. Isso não é, perceba, não é qualquer ação do Estado. É a ação ilegal do Estado, arbitrária do Estado, né? Do Estado, coloca aí, ó, por ilegalidade ou abuso do poder. Abuso do poder. Temos aí uma pequena e humilde definição do que seria os remédios constitucionais. Beleza?
Tranquilidade total. Então são esses instrumentos aí. Então, olha só, vou até colocar desse outro lado aqui. Então anote. Beleza? Anote aí, todo mundo anotou? Bonitinho. Pessoal que está em casa, dê um printzinho dessa tela, sei lá, anota essa parada aí rapidão. Bom? E a gente vai seguir para mais alguns conceitos aqui. São conceitos iniciais. Beleza? Então vem comigo aqui. Os remédios constitucionais, portanto, só uma observação aqui, ó. Esses remédios constitucionais, eles podem ser aplicados em dois momentos. Em regra, eles podem ser aplicados em dois momentos. O primeiro momento é quando o direito já foi violado. Se o direito já foi violado, o remédio vai ajudar. Mas perceba que a Constituição traz também a possibilidade da simples ameaça ao direito. Então, do direito e da simples ameaça ao direito. Então, coloca isso aí, ó. Então, remédios constitucionais são aplicados, ó, quando ocorrer violação de direitos e também quando ocorrer o quê? A ameaça de violação. Então, perceba, a simples ameaça de violação, a simples ameaça da violação já é suficiente, já é condição suficiente para que se aplique os remédios constitucionais. Pessoal, então são conceitos iniciais, básicos, elementares, que você tem que internalizar aí antes da gente começar a falar desses caras. Eu vou falar de uma maneira coadunada, sintética, de maneira que você vai conseguir acertar qualquer questão olhando para uma tabela que eu vou construir aqui do lado. Beleza? Tranquilo? Vamos tentar construir uma tabela juntos. Mas para que eu possa construir essa tabela, você tem que saber, né, quais são os conceitos fundamentais. Alguém tem alguma dúvida nesses conceitos iniciais aí? Você percebeu que é para frear o Estado. O Estado vir de pomba girar, de vir de sacanagem, né? Vir violando direitos, não é verdade? Negando acesso à informação, violando o direito líquido e certo seu, né? Te prendendo à toa, sem nenhum aspecto de legalidade, né? Deteriorando o patrimônio cultural, né? O patrimônio, a moralidade da administração. O prefeito fica colocando a tia para o irmão, fica chegando lá derrubando os casarões da cidade. Pera lá, tudo isso aí tem remédio e a gente vai conhecer aqui agora. Mas vamos por partes. Vocês entenderam bem que a gente vai ter que comentar primeiro o remédio. Aí eu vou trazer para vocês ali do lado a doença e observações gerais, tá bom? É um quadro bem simples. Eu vou fazer bem assim, quer ver? Ó? Deixa eu pensar aqui nesse quadro. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui. Nesse quadro nós teremos os remédios. Os remédios. Área que dê. Vou colocar aqui as doenças. Entre aspas aqui, tá? Quais são as doenças que vai servir esse remédio? Vou passar para remédios. Observações. Eu meto um custo. Beleza? Tabelinha aí para que ajudar você, tá? Então, let's go. Vamos embora. Primeiro remédio é o habeas corpus, tá? Primeiro remédio. Temos aí o chamado habeas corpus.
Em uma tradução literal, nós temos aí que traga o corpo. Habeas corpus. Traga o corpo para quem? Traga o corpo para o juiz ver se o rei matou ele à toa, se o rei arrancou a cabeça, se quebrou o nariz dele, se arrebentou ele no pau. Então traga o corpo ao juiz, à presença do magistrado, para que o juiz verifique, realmente. Por isso que o nome desse remédio é habeas corpus. O habeas corpus, como a maioria de vocês devem saber, ele é remédio para uma doença. Estou colocando a doença aqui, mas você vai entender que é o direito violado. O direito que o Estado violou. Nesse caso é qual? O HC, habeas corpus, qual a doença dele? Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. A liberdade do indivíduo de ir e vir. E é um remédio importante? É. Ora, o seu direito de liberdade, a Constituição, ela protege, ela tutela de maneira muito veemente, né? Cara, imagine um cara passar um dia preso injustamente. Eu posso garantir aos senhores, o lugar é o inferno. Falo com propriedade da coisa. Mas um dia ali, tem justa causa que enseja a prisão. Consegue imaginar o inferno que é? E 34 anos injustamente preso. Se não tivesse nenhuma esfera para análise, para recurso, não tivesse nenhum remédio para frear isso daí. Muita gente acha que quando eu falo ilegalidade ou abuso do poder, o pessoal acha que é o poder executivo. Não, não só o poder executivo, o poder do Estado. O judiciário é o poder do Estado também, né? Então, esse poder aí, ó, utilizado injustamente, já em 1900, Rui Barbosa falava que a ditadura do judiciário é a pior que existe, pois não há a quem recorrer quando ela se instaura. Portanto, esse remédio aí, a sua origem, bom, não importa muito a origem desse remédio, porque nem a doutrina se entende quanto à origem desse remédio. Eu não vou focar muito nos aspectos históricos, tá certo? Então, primeiro remédio, qual? Habeas corpus. E tutela qual doença? Liberdade de locomoção. Certo? Contra a ilegalidade ou abuso do poder. Deixa eu pegar aqui. Quem tem direito? Vou colocar nas observações aqui, ó. Quem tem direito? Ó. Qualquer pessoa física, tá? Quem tem direito? Qualquer pessoa física. Repito, qualquer pessoa física. Pergunta: pessoa jurídica, empresa, faz jus a habeas corpus? Simplesmente é fácil essa, né? Por que não? Porque pessoa jurídica não pode ser presa, você não pode prender uma empresa. Você pode prender o seu dirigente, o seu sócio. Mas a pessoa jurídica em si, não. Você pode cercear a liberdade da pessoa física por trás da jurídica. Agora, a pessoa jurídica, não. Beleza? Então, ó, qualquer pessoa física. Portanto, não cabe HC contra quem? Contra a pessoa jurídica. Não cabe HC contra pessoa jurídica. Certo? Deu para entender bem isso aí? A razão é bem simples. Pergunta: qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa física? E estrangeiro? E estrangeiro pode? Pode, estrangeiro pode. Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Inclusive estrangeiros, residentes ou não no Brasil. O cara veio com, por exemplo, 1 quilo de droga, passou pela fronteira, foi preso pela nossa Polícia Federal, está lá preso na carceragem da PF. Ele pode impetrar? O cara que é estrangeiro? Pode, sem problema. Outra perguntita. Menor de idade. Pode impetrar HC? Pode. Menor de idade, menor de idade. Qualquer pessoa. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Porque, ó, essa observação, ó, ele é universal. Coloca aí, ó, outra característica. Ele é universal. Beleza? Ele é universal.
Agora, uma outra pergunta. Ó, gente, vão anotando essas coisas que eu tô falando, tá? Que eu não vou anotar na tabela, eu não vou jogar muita coisa, não. Essa tabela é de memorização. Mas o que eu for falando, vai anotando em algum canto aí. Da pessoa jurídica você anotou? Anota, tem que anotar. Do menor de idade você anotou? Tem que anotar. Vamos lá, fica esperto aí. Ah, vamos lá. Exemplo, vou dar os exemplos para ficar na sua cabeça. Seu tio foi preso. Você pode chegar lá e impetrar um HC para ele? Pode, ele não é personalíssimo. Pode. Inclusive, o presidente Lula, ex-presidente Lula, quando foi preso lá, teve uma caralhada de HC. Tá? Qualquer pessoa levantava de manhã, nossa, vou impetrar um HC pro Lulinha. Aí, pau, HC. Não, mas é muitos mesmo, na casa de centenas aí. Tá bom? Então ele é um remédio universal que serve pra porra toda. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, que é o direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Sabe outra coisa que cabe a HC? Que é absurdo? Talvez vocês achem absurdo, talvez não. A mulher, uma vez impetrou um HC para ter direito a ir visitar o cara na cadeia para ter visita íntima. Qual que é o remédio? HC? É habeas corpus? É. É absurdo? É, mas é o remédio. Direito de ir e vir. Bom, então é o remédio que é utilizado para essa condição. Ele é um remédio, eu quero que você coloque outra observação, que são várias, tá? Vou tentar ser o mais sucinto possível aqui. Uma outra observação que tem que estar na sua mente, ele é tão tranquilão, o HC, ele é um remédio altamente informal. Ele é informal. Aí você fala assim, por que é informal? Por que o HC é informal? O HC ele é informal porque ele vai ter apenas duas exigências. Ser escrito e tem que ser em língua portuguesa. Só isso. Não tem que ter regras de formatação. Pode ser escrito à mão. Pode ser escrito em caco de telha, sabugo de milho. Entendeu o que eu estou falando? Ela é informal. A doutrina inclusive, dá o exemplo do presidiário que, certa vez, impetrou um HC em um papel higiênico. Usado? Não sei. Não sei. Bom, olha como é que é o remédio. Cara, o cara tá preso. Tá dormindo de conchinha com mais 54 caras. Tá quase engravidando na cadeia. Ele dorme assim, ó. Nego um bafo quente no pescoço. Já imaginou dormir com um bafo quente no pescoço? Já consegue imaginar isso? Eu consigo imaginar. Deve ser uma merda. Não, né? Pelo amor de Deus. Né? Eles dormindo assim em pé, às vezes, dormindo de conchinha, o cara tem urgência, não tem? Já pensou? Ó, e outra, dispensa advogado, tá? É informal. Informal. Tem que ter capacidade postulatória? Advogado? Não. Escreve também, ó. Dispensa defensor. Dispensa advogado. É a capacidade postulatória. É um remédio informal. Tem apenas duas exigências. Escrito. Tem que apenas ser escrito em língua portuguesa. Em língua portuguesa. São as únicas exigências desse cara aí, ó. Tem que estar escrito e tem que estar em língua portuguesa. Não há... Passar para cá para não ficar na frente aí. Tem que estar escrito e está escrito em língua portuguesa. Beleza? Olha isso, é um remédio altamente informal. Tá certo? Ele não é personalíssimo, então você pode impetrar para alguém que encontra-se impedido e tem o seu direito violado por ilegalidade do poder público, como a gente viu aqui no quadro passado, que tutelou o seu direito de ir e vir. Pergunta, essa é boa. Por acaso você for no hospital, presta atenção que é jurisprudência, tá? Você vai no hospital, tô com uma dor no pé. Aí você chega lá e vai na rede pública, tem 1,5 milhão de pessoas lá, e você fala, já sei, vou lá na rede particular. Tenho dinheiro? Não, mas tenho dor. Chega lá gritando, aí a galera vai te atende, vai lá. Tá entendendo o que eu tô falando a coisa? Vai lá, cuida do seu pé, faz uma cirurgia no seu pé, coloca seu pé no lugar. Aí depois fala, o senhor tá bem? Eu tô bem. Ah, deu 4 milhões de reais. Aí o que você fala? Parcela em 3 milhões de vezes? Não vai dar não, você não vai sair do hospital não. Aí o hospital não te dá alta.
Cabe HC? Cabe. Anota! Então, cabe HC em regra, pessoa física não. Em regra, não. Em regra, não. Mas, cuidado com isso. Tá? Tem essa exceção aí jurisprudencial. Nunca vi cair em prova, mas se falar, é um hospital que na verdade é o seguinte, pessoa física que exige pagamento para liberar a pessoa está cometendo uma ilegalidade, né? Provém de abuso de poder. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre esse cara. As custas, é grátis? Sim, não é? Então ele é o quê? Gratuito. É gratuito? É gratuito. Então o habeas corpus é um remédio grátis. Pessoal, então eu estou sendo bem sucinto aí. Tá? Então, polo passivo aí, pessoa física pode ser polo passivo? Cara, polo ativo é aquele que vai impetrar. Polo passivo é aquele que vai receber. Vocês viram que ele é universal, sim ou sim? Quer dizer que o polo ativo pode ser qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer pessoa. Tá? E quem recebe esse cara, vocês viram como regra, é o poder público. Mas tem exceção, que eu acabei de falar para vocês. A história do hospital, beleza? Então cuidado com esses detalhes. Fechou? Ah, uma outra coisa que eu tô lembrando. Cuidado, vai anotando aí igual um maluco. Não vamos prejudicar nossa tabela. Outra coisa. Modalidades desse cara aqui, ó. HC. Se o direito já tiver sido violado... Passa para essa tela aqui, mano, velho. Presta atenção, essa tela aqui é importante, ó. Se o direito já foi violado, nós temos um HC o quê? Repressivo. Qualquer direito que já foi violado é repressivo. Então, se o HC já foi violado, nós temos um HC repressivo. A pessoa está presa. Já está lá. Eu tenho que tirar o cara. HC repressivo. Agora, lembra que eu falei aqui, nesse quadro que está aqui na minha retaguarda, que se o direito for a simples ameaça já enseja o remédio, tá entendendo? Vou dar o exemplo, claro. O cara vai depor numa comissão parlamentar de inquérito ou lá para a autoridade policial. Aí ele chega e fala, juiz, tô com medo de me prenderem. Dá um HC, o juiz vai, toma. Lá ninguém vai te prender, não. É um HC o quê? Preventivo, antes do mal acontecer. Então nós temos um HC preventivo, que funciona, o HC preventivo, com a simples ameaça de violação. Beleza. Habeas corpus, pessoal, alguma dúvida nesse cara? Alguma dúvida nesse cara? Sim ou não? Pode falar. Tá, eu vou repetir a pergunta para o pessoal de casa saber. O colega perguntou assim, tá, eu entendi que a pessoa, ele é pessoa física, pode impetrar. Mas por acaso tem alguma possibilidade de uma pessoa jurídica impetrar em favor de uma pessoa física? Claro, exemplo, tem uma empresa, sei lá, empresa que vende vacinas. Falando das vacinas que é o tema atual. A empresa pode ser polo ativo de habeas corpus? Pode. Em favor de quê? Pessoa física. Mas cuidado, anota aí no seu material. Pessoa física não pode ser paciente desse remédio. Pode ser polo ativo. E tem diferença, mano.
Polo ativo quer dizer que os advogados da empresa, em nome da empresa, vão lá e falam, ó, o meu dirigente está preso, estão comendo o rabo dele, estão violando os direitos dele na cadeia. Vou ter falado isso, né? Perdão aí. Comecei cedo, já foi o nível, né? Tchau nível, né? Tava indo bem, não tava? Até aqui? Quanto tempo eu demorei hoje? É um novo recorde. Vamos concordar que eu estou me controlando. Mas enfim, vocês entenderam bem essa coisa? A empresa vai lá, ela não pode ser presa, mas seu dirigente pode. Aí os seus advogados vão lá e falam, tá aqui os papéis na mão, não prenda meu cliente. Opa, pode. Então a empresa, pessoa jurídica, PJ, pode ser polo ativo. Mas não pode ser o quê? Estamos falando de remédio, né? Paciente. Capite? Conseguiram entender bem? Sim ou sim? Maravilhoso, né? Vamos para mais outro? Foi, fechamos um, faltam 4. Então vamos falar de mais um. Vou falar do habeas data. O habeas data, remédio constitucional importante para a sua prova, e tem uma outra doença como alvo. Qual doença o habeas corpus, o habeas data serve? Para qual doença? Na verdade, duas coisas, né? Acesso e retificação de dados. Acesso aos dados e retificação de dados. Então vamos colocar aí, ó, porque serve para duas coisas, ó. Serve para acesso e também retificação de quê? De dados. Calma, vamos lá, vamos chegando devagarzinho. De dados. Bom, acesso e retificação de dados. Então serve para acesso e retificação de dados. O cara tem acesso aos dados, tá bom? E retificação, alterar alguma coisa, alguma treta lá que está prejudicando o cara de dados. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Você entendeu o remédio, você entendeu a doença. Agora aqui que começam as questões de prova. Primeira delas aí, que eu vou colocar no campo das observações aí. Este cara, ele serve para qualquer pessoa? Não? Qualquer pessoa pode impetrar? Pessoal, escreva. Eu quero que você anote com muita vontade aí no seu material. Cadê aquela caneta rosa que você grifa o texto? Que eu sei que você tem. Escreva aí, ó, personalíssimo. Esse cara é personalíssimo. Esse cara aqui, ó, ele é personalíssimo. O que isso quer dizer? Somente da pessoa do impetrante. Somente dados referentes à pessoa do impetrante. Exemplo, claro. Você vai lá e quer ter acesso para o seu irmão. Você pode fazer isso? Ele é personalíssimo. E é qualquer dado. Não é qualquer dado. Não são quaisquer dados. São aqueles dados públicos, né? De caráter público, em banco de dados públicos ou banco de dados privados que gerenciem dados públicos. Exemplo, a SPC e Serasa é uma empresa na qual conhecemos bem, né? É uma empresa que fica lá com o seu nomezinho escrito, fica lá te ligando, mandando te ligar, que manda, ó, né? Que fica lá com a dívida na mão, te negativando por um período de 5 anos, né? Que a lei fala, né? Isso aí você vai e fala bem assim, vamos dar um exemplo. Tem uma campanha de limpar o nome pelo Serasa. Né? O Serasa de vez em quando mete essas campanhas para resgatar o crédito da moçada aí. Tá? Beleza. Aí ele pega e te procura e você fala o quê? Não, estou estudando para concurso. Não estou muito afim de negociar essa porra aqui agora não. Tá difícil a situação, não virei policial ainda. Estou quase virando lá, ó. Quando eu virar policial eu venho aqui pagar isso aí. Opa, e aí, mano? Aham.
Eu acho que isso é uma política, ó, o pessoal que tá em casa, o cara falou assim, ó, eu tava conversando com gente do banco, ele me falou que se tiver um banco, você ainda é negativado, você ainda consegue um cartão de crédito, que ele falou isso. Mas isso daí não vem muito ao caso, porque isso é uma política de banco. Eu tô dizendo assim, imagina um órgão que é o SPC e o Serasa, esse órgão não, né? Essa empresa, órgão não, né? Perdão. Essa empresa, é uma empresa que tem uma pessoa jurídica, um CNPJ. Ele tá com uma porrada de dados seu, meu, nosso, dado das pessoas devedoras do SPC, tanto os positivos quanto os negativos. Ele controla esses dados, são dados públicos, geridos por pessoa física, jurídica. O HD vale? Vale. Você está entendendo a coisa? Agora, presta atenção. Eu estava comentando o seguinte, na campanha do SPC e Serasa, ele te ligou, não foi isso que você estava falando? Só para vocês entenderem bem como é que funciona. Aí você falou bem assim, não quero. Aí ele, beleza. Aí o que aconteceu? Você passou na polícia, tá ganhando 10k, né? Tá bem, as coisas estão boas para você. Aí você foi lá pagar o seu cartão da Riachuelo de 4 anos atrás que você não pagou. Eu tô ligado que eu já postei em vocês, né? Aí olha só, você chegou lá e solicitou, bateu no balcão e falou assim, ô, dona atendente, eu tô aqui, ó, sou policial aqui, ó, incentivo no peito brilhando, pistola na cintura, você, opa, boa tarde, eu vim aqui quitar a minha dívida com vocês, eu possa financiar um apartamento lá em Águas Claras, né, porque é assim, né, que funciona a coisa. Aí a atendente fala assim, tô lembrado de você, a gente te procurou e você não quis, agora quem não quer mais sou eu, não vou te dar dado nenhum. Oxe, tá entendendo a visão? Habeas data. De cara? Não. Não. De cara, não. Vamos para a próxima observação. Tem que ter uma exigência. Esgotar a via administrativa. Anota aí. Aí você vai e manda chamar o gerente. Chame seu chefe. Aí você vai lá e chama o chefe. Esgotar a via administrativa. Tem necessidade disso? Tem. Esgotar a via é personalíssimo, né? E tem uma necessidade de esgotar a via administrativa. O que isso quer dizer? Só vai caber o habeas data se antes você foi no órgão referido, ou na empresa, que é o caso do SPC e Serasa, são duas empresas diferentes, e esgotou a esfera de recurso. Você foi lá e pediu pro chefe dela. Aí o chefe dela veio, pois não, amigo. Não, porque a moça tá ali toda magoada comigo, sabe? Ela sabe como é que é. Ela me procurou há 4 anos atrás na campanha e eu não pude pagar, agora eu já sou policial. Pô, tô ganhando pra caralho, dinheiro pra caralho. Tá aqui, eu posso ter acesso aos dados do local que eu tô devendo. Aí ele olha pra você e fala, olha, o que você fez deixou marcas na minha vida. Não tô pronto pra perdoar ainda. Não. Opa, meu amigo, pera lá. Entenda que o chefe é o recurso, entendeu? A visão? A visão simples da coisa. Claro que é uma petição, caceta. Eu tô te dando uma ideia muito simplória da coisa, como é que funciona. Esgotou a via? Esgotou. Depois que esgotou, habeas data. Tá certo? Tranquilão até aí, galera? Tô sossegado? Bacana? De maneira tranquilinha, que você vai acertar a porra toda na prova. Te convido a pegar lá minha tabelinha aqui, ó, que vocês estão fazendo aí no caderninho. E resolver a questão depois. O pau que rola, beleza? Deixa eu olhar aqui se tem dúvida aqui no online. Silvio, baby beef. De novo esse negócio de baby beef. Meu Deus, velho. Não descobri quem é baby beef, não. Nem procurei, porra. Cara, não posso falar isso não. Demônio. O cara fica me tentando ali. Deixa eu ver. Beleza. Tá, let's play. Vamos colocar uma jurisprudência aqui, ó. Pessoal, ó, olha pra cá. Acesso à retificação de dados, não é? Só que tem uma jurisprudência do STJ que dá mais uma possibilidade. Eu vou até comentar sobre ela, de cabimento de HD. É a súmula 02 do STJ. Pessoal, outra possibilidade. Súmula, informações inexatas. Informações
o órgão vai lá e te passa informação pela metade, inexatas. Aí você fala, não, órgão, não fica magoado comigo, me passa essa informação direito. Tá me atrapalhando, tá violando direitos meus. Aí o órgão vai lá e passa informação inexata. Súmula 2 do STJ, cabe habeas data para informação inexata também. Pode colocar aí, na sua tabelinha. Tá? Então, pela Constituição, acesso e retificação de dados, o STJ entende informações inexatas também. É um remédio personalíssimo. E tem que ser o quê? Vamos colocar aqui, ó. Tem que ser banco de dados públicos. Banco de dados públicos, via de regra, públicos, tá? Ou privados que gerenciem dados públicos. Assim, ó. Tá? Isso. Estou crescendo a tabela para cá. Vamos aí. E esse remédio aí, ele é grátis ou tem que pagar? Só que tem uma exigência. Qual? Necessita de quê? Aqui dispensa advogado, né? E aqui? Precisa de advogado. Então, ele é um remédio que é gratuito, porém o quê? Necessita de advogado, que é a capacidade postulatória. Necessita de advogado. Tá bom, galera? Então, olha só. Habeas corpus e habeas data, ok? Tranquilão? Alguma dúvida aí? Sim ou não? Anote direitinho aí que eu vou continuar. Continuar para mais um remédio aí. Pessoal, então olha só. Não coube tudo no quadro, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar este quadro aqui, ó. Eu vou colocar esse mesmo campo aqui, só que embaixo. Você aí que está anotando esse material, presta atenção. Você vai escrever tudo embaixo. Eu, por questão aqui física, não vai ter como. Vou passar para cá, ó. Enquadra aqui, mano. Então, aqui fica, continuando, ó, remédios, doenças, observações e custas. Quadro simples, tá bom? Beleza? Então, está continuando aí, está enquadrado aqui, né? Até aqui. Beleza, então, está enquadrado aqui. Vamos continuar. Vamos falar de mais um remédio. Vamos falar do remédio residual. É o mandado. Cuidado, não é mandato não, tá? De segurança. Mandado de segurança é um remédio que a gente vai comentar agora. Para que serve esse cara? Para tutelar, para proteger violação contra direito líquido e certo. Então, olha só. Serve para qual doença? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança é para direito líquido e certo. Beleza? Só que tem detalhes. O que é remédio? O que é direito líquido e certo? Remédio, direito líquido e certo é aquele não amparado para habeas corpus e habeas data que viola o direito adquirido. Tá certo? Direito líquido e certo já é aquele direito adquirido, já é seu, tá entendendo? E violar um direito desse, por exemplo, você vai perder algo que já é seu. Exemplo, claro, simples exemplos. Você passa em concurso público no número de vagas
e você é nomeado. Tem jurisprudência, súmula 386 do STF, fala sobre isso. Seguinte, candidato nomeado dentro das vagas de concurso público, cabe o quê? Mandado de segurança. Cabe o quê? É direito líquido e certo. Se é direito líquido e certo, cabe MS. Tá entendendo a coisa? Se você for nomeado, nomeado é quando a administração pública fala bem assim, ei, você, vem trabalhar comigo, eu te amo. Pronto. Aí você vai lá, restava só a posse. Aí você não consegue entrar, tomar posse no concurso, eles te negam a posse. Pô, já é seu. Você ser nomeado, você já é praticamente um servidor, falta só assinar. Aí a administração pública fala, a prefeitura fechou, né? O palácio lá do governo fechou, onde você for tomar posse, não dá para você tomar agora, né? Porque tem rato de 3 metros lá. Aí começa a zoar o bagulho. Opa, pera lá. Qual que é o remédio? Mandado de segurança. Que vai violar contra a violação de direito líquido e certo, que é aquele direito que já se incorporou ao seu patrimônio. Ora, se nomeado no concurso e não tomar posse, já pensou? É MS. Várias outras coisas cabem MS. Tá? Então vamos colocar aqui primeiro, ó. Direito líquido e certo. E esse remédio, já vai colocar essa primeira observação aí, ó. É um remédio residual. Remédio residual. Isso é o mais importante de você entender desse cara. Silvio, toda vez que violar um direito líquido e certo, cabe MS? Não. Não. Não é toda vez, não. É toda vez que violar o direito líquido e certo, tá certo? E não couber HC e nem HD. É um remédio residual. Residual quer dizer que você vai olhar para o escopo dos remédios constitucionais, os 5. Não coube nenhum dos 4, só pode ser ele. Residual quer dizer que é o que sobra, entendeu? Então, ó, você olhou, não violou liberdade de locomoção, cheque. Nem acesso nem retificação de dados, cheque. Nem ausência de norma regulamentadora, mandado em injunção, cheque. Nem ação lesiva contra o patrimônio, moralidade, patrimônio histórico-cultural, enfim, cheque. O que sobrou? Direito líquido certo. É um remédio residual. Vamos colocar essa informação. Não amparado, vírgula. Não amparado por outros remédios. Por outros remédios. Ele é residual. Bom? Mandado de segurança, ele é aquele remédio residual não amparado por outros remédios. Mandado de segurança. Hã? Tem prazo decadencial? Esse tem, 120 dias. Vou comentar. Esse tem. Em tese, cara. Em tese, não. Em tese, não. Em tese. Vai levar pra prova que não tem. Exceto esse que eu vou falar agora. Pessoal, pra não ficar perdido, hein? Boa noite, galera. Pra galera não ficar perdida aí. Ó, o colega perguntou assim. Beleza. O Estado vai lá e viola o direito do amiguinho. Ele tem quanto tempo para recorrer? Foi mais ou menos isso? É o prazo decadencial. Vamos colocar aqui também, ó. Esse prazo decadencial é de quanto tempo? 120 dias. Contados da coação. Tá? 120 dias. Contados da coação. Isso não está na Constituição. Bom, mas você anota aí. Por exemplo, se hoje, 25, 28, hoje que dia? 26, 5. Se hoje, 25, foi violado o direito, o prazo começa a partir de amanhã. Consegue entender? O dia útil seguinte. A partir da violação, são 120 dias. Corridos, não tem esse negócio de útil, não. Beleza? É remédio residual. Prazo decadencial. É um remédio grátis? Não. Precisa de advogado? Precisa. Ver se tem alguma dúvida. Pessoal que tiver dúvida no online, pode mandar. Estamos aqui, estamos prontos para em condições de... Tá?
Vamos colocar essa informação aí, ó. Gratuito? Não. Não é gratuito. Precisa de advogado? Precisa. Necessita de advogado. É a capacidade postulatória. Pessoal, olha só. Temos mais um aqui. Muito importante. Tá? Vamos falar agora de outro remédio. Dentro desse remédio é o mandado de segurança coletivo. Está na Constituição, é previsto. Então, olha só. Temos aqui, ó, um remédio dentro de um remédio. Vamos falar do mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Ele tutela o quê? Cara, também direito líquido e certo. Mas, ó, direito líquido e certo de uma coletividade. Coletividade. Tá? Qualquer coletividade, calma, devagar, né? Devagarzinho com a dor. Então, esse cara aqui, ó, o mandado de segurança coletivo, ele vai tutelar direito líquido e certo de uma coletividade. Beleza? Aí você fala, tá, e quem pode impetrar isso daí? Pode mandar as perguntas aí, tô de olho. Pessoal, e quem pode impetrar isso aqui? Ó, mandado de segurança coletiva é o seguinte. Vou colocar bem aqui, ó. Polo ativo. Quer dizer, quem é que pode impetrar esse cara aqui? É isso que vai cair na sua prova. Primeiro, partidos políticos. Qualquer partido político? Não. Ó, partidos políticos. Desde que o quê? Tenha representação, com representação aonde? No Congresso Nacional. Presta atenção no que estão escrevendo aí, ó. Partidos políticos que tenha representação aonde? No Congresso, ou deputado ou senador, ou um deputado ou um senador. Basta um. Tem representatividade lá no Congresso, pelo sistema bicameral, ou Câmara ou Senado Federal, já faz jus ao quê? O partido político já faz jus a impetrar o MS coletivo. Bom? Mesmas regras do mandado de segurança normal, tem que ter advogado bonitinho, mas olha só, o que muda é o polo ativo, tá? É o polo ativo. Quem mais? Sindicatos. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, entes de classe, qualquer um. Entes de classe. Por exemplo, sindicato dos policiais civis do DF. Pode? Tem legitimidade? Tem. Tem. E por último, as associações. Por que eu separei a associação? Porque a associação tem uma exigência extra. Coloca aí, ó. A associação também. Essa tem que ser constituída. Há pelo menos um ano. Olha aí, ó. Quem é sujeito ativo disso aí? Quem é o polo ativo disso aí? Polo, sujeito não, polo. Polo ativo disso aí. Partidos políticos.
que tenham representatividade no Congresso Nacional, um deputado ou um senador, entes de classe, sindicatos. Esses dois aí, ó, não exige-se um ano, tá bom? Cuidado com esse detalhe, é assim que a prova vai te cobrar. Já a associação pode? Pode, desde que tenha no mínimo um ano de pleno funcionamento. Lembrando que tanto a associação quanto o sindicato, elas dispensam a autorização do poder público, não é verdade? São direitos aí individuais de manifestação coletiva e por isso elas têm esse direito assegurado pela Constituição. Não precisa de advogado? Precisa, só não é gratuito. Então coloca aí, ó, mesmo esquema aqui, ó. Não é grátis. Necessita de advogado. Necessita de advogado. Pessoal, até aí, algum problema, alguma dúvida? É o que vocês precisam saber por enquanto. Vá anotando aí, pode deixar focado lá para a galera anotar enquanto eu apago o carro. Beleza, a Sandra de Lima, ela tem uma pergunta aqui pra gente. Ela pergunta assim, ó: o prazo decadencial para impetrar o mandato de segurança, após o prazo, não tenho mais direito de requerer de outra forma? Exatamente, Sandra. É o seu prazo. Você tem esse prazo decadencial de 120 dias a contar do ato da coação para recorrer e não há uma outra maneira. Tem 120 dias, depois você perde seu direito. Aí a colega de baixo perguntou o que é CN, Congresso Nacional. Os próprios colegas já responderam aqui. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no chatzinho. Estou de olho aqui, tá? Importante demais a participação de vocês. Estou aqui sempre de olho. Precisou de qualquer coisa, tamo junto. Oi. Pode falar. Uhum. Mas você está falando lá da ação popular. Vamos chegar lá. A má-fé é o seguinte. Eu vou te, ó, a colega que perguntou para quem está no online o seguinte: Silvio, o que é má-fé? Foi mais ou menos isso, né? Salva a má-fé. Salva a má-fé, ela está indo lá na frente, está dando uma adiantada aqui, lá na frente da ação popular. A ação popular é um remédio que é grátis. Mas se o cara agiu de má-fé, tem que pagar as custas. Exemplo, o camaradinha odeia o prefeito da cidade, chegou lá no fórum e falou: olha, o prefeito está jogando esgoto no rio da cidade. Ou um ato lesivo contra o meio ambiente. Ação popular. Aí desencadeia a ação popular. Lá no decorrer da ação, verificou que era mentira. Aí o cara que impetrou, ele tem que pagar tudo. É isso. Só precisando ficar sem resposta. Let's play. Pessoal, desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nós temos aqui remédios. Aqui, isso. Aí nós temos aqui observações e custa. Ó, marreco. Custas. Vou atender, pô, nada a ver. Tá. Beleza, galera? Tranquilão? Vamos lá? Enquadrou aqui, beleza? Então vamos lá. Lembrando que vocês estão fazendo embaixo, então? Eu que não tô. Vai ficar um negócio. Então, com esse quadrozinho aqui, a gente vai conseguir matar a porra toda, tá? Vamos lá? Pergunta. Vimos 3 remédios: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de segurança coletivo. 3 remédios. Até aqui algum problema? Vamos para outro? Vamos falar agora do mandado de injunção. Vou colocar aqui o nome desse remédio. Mandado de
Junção. Para que serve esse bendito, esse remédio? Esse remédio serve para ausência de norma regulamentadora, de uma lei, de uma norma que regulamente. Olha só, é assim: você, por uma omissão legislativa, normativa, está se ferrando de verde e amarelo. Ora, você, pela inércia do poder legislativo, está tendo direito fundamental violado. Ô, pera lá, negão. Então é o quê? Mandar de injunção. Tutela ausência de norma regulamentadora. Vamos com calminha. Tell me. Eu estava falando das normas penais em branco heterogêneo. É isso? Não, né? Ah, eficácia plena, contida e limitada? É. Aham. Essa é limitada. É isso, quer dizer? É. Caberia, perfeitamente. Pessoal que está em casa aqui, ó, agora eu tô aprendendo a repetir a pergunta, porque o pessoal de casa não escuta. Então, a colega perguntou assim, porra, então a ausência de norma seja para qualquer direito, ela foi e perguntou a respeito do direito de greve e tal, ela fez uma comparação lá com a norma de eficácia limitada, em outro momento eu expliquei aqui nessa turma, beleza? Foi isso que ela perguntou. Aí foi aquela resposta que eu dei, que eu já não lembro mais, beleza? Tá tranquilo. Falei? Tá. Então, mandado de injunção serve para quê? Ausência de norma regulamentadora. Por causa de uma regulamentar. Por causa de uma norma, você está se ferrando. Norma regulamentar. Ausência de norma regulamentadora. Aí você fala, tá, Silvio, ausência de norma regulamentadora contra qualquer direito? Não. Quais? Direito a envolva violação. Direitos de soberania. O que mais? Fale alto, vamos escutar vocês. Nacionalidade. O que mais? E cidadania. Nacionalidade e cidadania. Eu vou explicar, tá? Com calma. Cidadania. Pergunta. Aí na casa de vocês, que estão me vendo no online, ficou rosa? E ficou, não ficou? Igual minha cara, mas ficou, né? Eu queria um negócio destacado. Se eu achar esse rosa, eu vou ficar feliz. Tá, presta atenção. A ausência de norma, um remédio que tutela. A falta de norma que regulamenta direitos referentes à nacionalidade do indivíduo, soberania e cidadania. Vou dar um exemplo para vocês aí. Olha só, o que pode? A cidadania, nesse caso, em sentido amplo, tá? O que é a cidadania? É intimamente ligada à dignidade, a pessoa ter assistência do Estado, ter saúde, educação, moradia, trabalho, transporte, lazer. A pessoa esse lado social mesmo, justamente. Essa cidadania que nós estamos falando. Se tiver alguma coisa, um transporte público, tá entendendo? Alguma coisa que vai contrariar a sua cidadania, cabe o quê? Mandado de injunção. Gente, olha só, você vai escrever aí, ó, na primeira observação, ó. Esse cara aqui, ó, ele só acontece por conta de uma omissão legislativa. Uma omissão. Um não fazer do poder público. E por alguma razão não faz. Você não tem que pagar por isso. Era para o poder público regulamentar e não regulamentou. Então, nesse caso, é por uma omissão legislativa. Por conta de uma omissão legislativa,
o camarada vai lá e começa a se ferrar. E este remédio também está disponível para qualquer pessoa. Isso é importante. Imagina, por que eu estou frisando os remédios que são úteis ou não para as pessoas? Porque vai ter um remédio que não é para qualquer pessoa, é para qualquer cidadão. A ação popular é para qualquer cidadão. Ora, aí você já conseguiu sacar a diferença. Aqui, ó, pode ser um estrangeiro? Pode. Imagine, estrangeiro vem ao Brasil e tem um direito fundamental violado por ausência de norma, seja qual for a situação. Ele, o estrangeiro, pode impetrar, olha só, referente à nacionalidade, sim, referente à cidadania, sim. É qualquer pessoa? É, não pode. Beleza? São os detalhes, cara. Os detalhes vão te fazer aí bem. Então é a ausência de norma, tá certo? Para qualquer pessoa. Aí aqui, ó, quero chamar, tem que pagar? Cara que tem que pagar? Tem, né? Tem que ter advogado? Tem? Tem. Então não é grátis. Não é gratuito. Necessita de advogado. É a chamada capacidade postulatória. Se tiver alguma dúvida, manda para nós. Pergunta do CESP. Maliciosa. Em 2015, um concurso, o CESP perguntou bem assim. Dos remédios constitucionais abaixo, presta atenção, dos remédios constitucionais, a questão do CESP, qual não é previsto na Constituição? Ué, peraí, remédio constitucional que não está na Constituição? Tá entendendo? Tem. Tem. É o mandado de injunção coletivo. Ele é regulamentado em lei, que é a 13.300 de 2016. Não é constitucional, ele é em lei, mas tem que anotar, ué, vai que... Estamos falando aqui do mandado de injunção coletivo. Beleza. Antigamente, antes de 2016, o mandado de injunção coletivo, tá, ele era feito rigorosamente nos termos do mandado de segurança coletivo. Bom? Porque não tinha regulamentação, não tinha lei. Era o famoso mandado de injunção número 20. Aí ele foi superado pela regulamentação da norma. Não regulamentou a norma? Regulamentou. Através da... Coloca aqui, ó. Regulamentado pela lei 13.300 do ano de 2016. Tá? Lembrando que esse remédio tutela o quê? Mesma coisa, ó. Ausência de quê? De norma regulamentadora de direitos referentes à soberania, cidadania e nacionalidade. E esse remédio, vou até escrever, ó. Escreve aí, ó. É o único não previsto na Constituição Federal de 88. Eu vi o CES perguntar, tá? Já vi o CES perguntar. É o único que não está previsto na Constituição Federal de 88. Está assim na lei. Isso aqui, cara, é uma nítida preocupação do Estado, da Constituição, uma nítida preocupação do legislador, justamente com a omissão legislativa, com a letra morta da lei. Então, olha só,
Está previsto na Constituição, mas o cara não faz, então a Constituição tem que obrigar o cara a fazer. O cara que eu falo são as casas de lei, tá bom? Beleza? Tranquilão aqui? Sossegado? Outra observação aí que eu quero que você coloque no seu material. Quem é que pode impetrar esse cara? Coloca aí, ó. Polo ativo, mesmas pessoas do MS coletivo lá, ó. Mesmas pessoas do mandado de segurança coletivo. E também não é gratuito. E também precisa de advogado. Portanto, quais são as pessoas aí que podem impetrar mandado de injunção coletivo? Partido político, com representação no Congresso, quem mais? Entidades ou sindicatos e associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Mesma coisa. Aí não precisa anotar de novo, você já vai dar seu jeito isso aí. Aí ficou faltando um que eu vou colocar aqui. Ficou faltando só um cara. Deixa enquadrado aí que a galera vai anotando. Pode caso, quiser mandar dúvidas aí, pode mandar, tamo junto. Ficou faltando um. Vou enquadrar aqui. Beleza. Bora, então vamos lá, ação popular. Ação popular, vamos lá. Pessoal, então tranquilão até aí, sossegado? Então vamos para o nosso último quadro, último remédio que você vai colocar aí embaixo, a ação popular. O que é a ação popular? É remédio eficaz contra quê? É eficaz contra ato lesivo, né? Ato lesivo contra quem? Pode falar altinho. Patrimônio, o que mais? Patrimônio público, né? Patrimônio público, o que mais? A moralidade na administração, o que mais? Hã? Fala alto. Meio ambiente. Pode falar alto aí. A galera de casa eu vi que a galera tá participando aqui também. Eles estão animados. Então, contra o patrimônio histórico-cultural, né? Contra quem mais? Moralidade. Ato lesivo do poder público, claro. Deixa eu colocar aqui, ó. Do poder público. Bonito que só. Deixa eu melhorar isso aqui, cara. Vou limitar aqui minha área. Vamos lá.
Novo. Ato lesivo contra atos do poder público que vão contra quem? Moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Exemplo. Imagine. Ficou melhorzinho. Beleza, galera? Dá para ler? Imagine o seguinte. Imagine que o prefeito da cidade esteja agindo contra princípios do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, principalmente a moralidade. Esteja fazendo aquilo que é imoral na cidade. O que é moralidade? Depende do contexto fático da coisa. Né? Moralidade é aquilo que contraria o senso comum de moralidade. Né? Tem a ver com a probidade da administração. Né? Cabe a ação popular? Cabe. Contra o meio ambiente, o prefeito está jogando esgoto, igual o exemplo que eu dei, no manancial da cidade, lá no rio da cidade. Não está tratando o esgoto. Cabe? Cabe. Tá? Cabe. O prefeito está mandando derrubar o patrimônio da Unesco, que é tombado da cidade, para construir uma feira. Pode? Cabe o quê? A ação popular. Também pode ser repressiva e também pode ser preventiva. Então, antes do prefeito derrubar, cabe a ação popular? Cabe. E depois se derrubou? Às vezes cabe para não derrubar o resto, para parar de jogar o dejeto no rio, mas cabe. Em tese, cabe. Beleza? Então você tem que entender para quê? O ato lesivo do poder público, né, que fere a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Então olha só, vamos para as observações desse remédio. Esse remédio aí, ó, não pode ser impetrado por qualquer pessoa. Tem que ser qualquer cidadão. Essa é a parte mais importante desse remédio, ó. É qualquer o quê? Cidadão. Aí você fala, tá, mas o que é cidadão? Cidadão, para esse contexto, é aquele cara que tem o quê? A capacidade de voto, que a gente chama de alistabilidade só. Mas você sabe que cidadania é muito mais que isso, você sabe, você é meu aluno, mas para fim de Constituição, questãozinha do CESP, essa cidadania aqui que eu me refiro é qual? A cidadania do camarada ter o título de eleitor, que vocês vão escrever no seu material aí, ó, capacidade de alistabilidade. Capacidade de alistabilidade. Ó. Capacidade de alistabilidade. Aí se você quiser puxar uma setinha e escrever, ó, tem o título de eleitor. Então, é qualquer cidadão, pessoal? Não, é aquele cara que tem um título de eleitor. Ele tem que ser o cidadão em sentido estrito mesmo. Não em sentido amplo. Cidadão. Beleza? Então, para qualquer carinha que tem um título, pode? Pode. Aí, pode estrangeiro? Estrangeiro pode? Não. Tá entendendo a visão da coisa? Como é que o CESP vai cobrar? Tem que ter o título. Beleza? E olha só. Esse remédio aí, a informação, ó, vai aqui, ó. Maior informação vai aqui, ó. Ele é grátis? Regra, gratuito. Exceção. Comprovada a má-fé. Comprovada a má-fé. Aí o cara tem que pagar e também necessita de advogado? Sim ou não? Necessita de advogado? Necessita. É uma ação, né? Não vamos confundir isso aqui, ó. Ah, lembrei da questão do CESP. O CESP uma vez perguntou bem assim, ó. O Ministério Público pode figurar como sujeito ativo, ou seja, impetrar ação popular contra ato lesivo
de prefeito de uma cidade? O Ministério Público pode enquadrar o prefeito lá? Essa é a pergunta. Resposta, não. Não pode. O Ministério Público é um órgão, não é? É ação popular, o povo. Só quem tem título mesmo. Ministério Público não é polo disso aqui. Mas existe o chamado TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Existe a chamada... chama o nome da ação, tem um nome específico. A ação de enquadramento de conduta. É o ataque, né? Popular não, esqueci o nome da ação, que não tem nenhuma relevância para essa aula, mas o Ministério Público ele dispõe de outros mecanismos, não para enquadrar um prefeito. Porque o Ministério Público ele é o fiscal da coisa, né? Fiscaliza, ele está vendo errado, ele vai lá e pede. Inclusive, o Ministério Público pode enquadrar através de procedimento de investigação criminal, é o chamado PIC. Ele pode enquadrar o camarada, na boa. Beleza? Mas não a ação popular, porque a ação popular destina-se o quê? A povo mesmo, a ação popular. Beleza? Sai aqui da frente. Tranquilo? Oi? Não, só partidos políticos, tem a representação no Congresso Nacional, entendendo? Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, ente de classe, sindicatos. Não. Ele tem outros mecanismos que não a mandado de injunção. Tá? Em regra, o mandado de injunção é individual. A Constituição nem preveu isso aí. Não pode, só os mesmos legítimos, só os mesmos legítimos aqui, do mandado de segurança coletivo. Só os mesmos lá, aqueles lá que você anotou lá no canto, Só os mesmos. O colega perguntou se a probidade na administração. Eu usei como sinônimo a probidade, tá? Probidade, moralidade na administração. Pessoal, então tá tudo no quadro que você precisa saber sobre os remédios constitucionais. Tá? Tá tudo no quadro e você precisa aí saber sobre esse cara, remédios constitucionais. Tenho certeza que é um bom quadro. Tenho certeza aí que a gente tem bastante informação no seu material. E entenda que a questão da PRF lá, tenho certeza, está bem nesse quadro aqui, Plena convicção, plena convicção. Uma questão da PRF está nesse quadro aí. Direito constitucional, que eles não iam colocar isso à toa, não. Então, a gente foi explicando um a um todos os remédios. Aí sobrou 2 remédios administrativos, que é justamente aí a certidão, né? Certidão é fácil. Certidão, ela é grátis. De nascimento Então, nascer e morrer você não paga, né? A primeira via. Se você precisar da segunda via, você paga. Precisei da minha filha, paguei 32 conto. Beleza? Então, vai ter que chegar mais cedo. Cara, essa pergunta é muito interessante. Vamos lá. Isso aconteceu com a minha finada avó. Minha finada avó morreu agora em dezembro. Para quem está em casa, ele perguntou isso. Se o cara tiver que alterar alguma parada na certidão de óbito. E aí? Ora, em tese paga. Se cobrar da gente lá. Só que aí a gente conseguiu comprovar, colocar o nome da minha avó errado. Tipo, né? Isso acabou de acontecer com a gente. Aí eles, não, tá, foi erro nosso. Aí arrumaram. Mas em tese paga, é serviço cartorário. Né? Nossa, é muito difícil, é via judicial. A gente conseguiu porque o padrinho é padrinho, né? Cheguei lá carinhosamente, aí eu pedi... Não, tô brincando. Cheguei lá e pedi, desmaiei lá na porta. Falei que ameacei a família dos caras. Não, brincadeira, meu, tô brincando. Aí nego pega isso aí. Puta que pariu, hein? Aí nego pega isso aí e vai falar, eu estava ameaçando a galera. Tem um cara de doido ainda ameaçando a galera. Só cheguei e falei, meu parceiro, como é que é? Vai arrumar o nome da minha véia, não, parceiro? O cara, caralho, arrumo, desculpa, quer café? Não, mas brincadeira, a colega falou certo, é via judicial. O cara me falou. O primeiro cara que me atendeu falou, filhão,
Se vira, é via judicial. Aí chegou um segundo, mais maleável. Não, tá, o erro foi nosso, vem cá, aqui não custa. Mas a via de regra ele tem que pagar. Beleza? E é via judicial também. Mais alguma pergunta, galera? Posso esclarecer mais algum ponto a respeito desses remédios que são vitais, principalmente para PRF? Repito, me chamou muita atenção o fato deles ter colocado isso expressamente no edital. Item 1.5, remédios constitucionais. Eu olhei e falei, essa alma que reza. Vamos estar aqui rezado, né? Seja encaminhada essa alma aí. Beleza? Pessoal, aí o artigo 6º da Constituição, né? Tem dois assuntos para a gente comentar antes de acabar a aula. Primeiro assunto é sobre... Vou até puxar um quadro aqui para falar isso. Tá? Vou apagar o primeiro quadro aqui. Qual? Foi esse? Foi esse. Ó. Tópico 2 aí, rapidinho, tá? Rapidinho. Eu tenho 8 aulas. Vocês perceberam que eu não roubei nenhum minuto de vocês. De vez em quando eu falei alguma piada infame. Tá, vocês me perdoaram? Perdoaram. Vocês estão liberando perdão no exercício filantrópico. Beleza. Mas, cara, eu fico aqui porque eu percebo que o meu tempo é escasso. Queria fazer mais piada, falar da minha vida, mas não dá. Olha o tanto de coisa que vocês já fizeram. É um curso grande, a matéria é gigante. Eu tenho 8 aulas. Tá? Então, agora eu vou ser muito sintético e vou dar realmente o que importa. Você vai ter que fazer a leitura da lei. E ir na minha rede social para tirar a dúvida. Combinado assim? Entenderam o que eu estou falando? Eu preciso exaurir o máximo de coisa desse edital. E eu sou muito sincero. Não dá, não. Se tivesse 16 aulas, talvez. Tenho 8. Não dá. A matéria é grande. Mas calma. As questões da prova eu vou falar. Compromisso. Tá bom? Ah, nemática é espiritismo? Não, é observação mesmo. E esse assunto antes do intervalo é o tópico 2. Eu vou colocar aqui, ó. Tratados internacionais. Isso aqui você vai ver em direitos humanos. E é a matéria dos direitos humanos. As fases de internalização dos tratados. Tá? Quando o presidente vai lá, né, negociar. Depois, quando ele começa a viger. Eu quero falar o seguinte, ó. Se for, como é internalizado. Como isso daqui é internalizado no Brasil, ou seja, no sistema jurídico brasileiro. Como que um tratado internacional passa a valer no Brasil? É isso que eu quero comentar rapidinho. Está lá nos parágrafos, lá no final do artigo 5º, lá nos parágrafos, tá? Até o 4º que fala sobre o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, tá lá. Ó, presta atenção. Se esse tratado internacional, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, TI. Se esse tratado internacional versar sobre direitos humanos, presta atenção, DH, direitos humanos, e for referendado pelo Congresso Nacional, nos mesmos ritos da emenda constitucional, ou seja, 2 casas, 2 turnos, 3/5 de quórum. Se isso acontecer, este cara aqui ganha qual status? Tá, status de emenda constitucional. Tá claro para vocês essa bagunça aí ou não? De novo, se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, chega no Congresso Nacional, ele passa no mesmo rito das emendas constitucionais, artigo 60. Tá aqui, ó. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Ele vai ganhar o status de emenda constitucional. Beleza? Tranquilão. Agora, esse tratado aí também for de direitos humanos, passar pelo Congresso Nacional, mas passar com o rito das leis ordinárias,
tá a maioria lá, tá? Simples, das leis ordinárias. Este cara aqui, ó, em qual status? Norma supralegal. Isso cai. Esse cara aqui, ó, vira norma supralegal. Tá acima da lei e abaixo da Constituição. Supralegal. Cara, falar e conversar é um desafio. Beleza? Falar e conversar. Falar é escrever. Beleza. Aí, percebeu, né? Direitos humanos, com o quórum do artigo 60, emenda. Direitos humanos no rito de leis ordinárias, norma supralegal. E se esse tratado não for de direitos humanos, vou colocar aqui, ó. Outros direitos que não humano. Outros direitos. Qual que é o rito dele? Mais Congresso Nacional, no mesmo rito das leis ordinárias. Qual que é o status dele? De lei ordinária. Status de lei ordinária. Vale a pena saber, tá? Não vou falar, porque não é matéria de direito constitucional, e sim de direitos humanos, como acontecem as fases de internalização dos tratados sobre direitos humanos. Mas o que você precisa saber é isso. E também a última informação, coloca aí, ó. O Brasil, observação, coloca lá embaixo, ó. O Brasil sujeita-se ao Tribunal Penal Internacional. Aí aqui acontece o fenômeno da entrega de qualquer pessoa que cometam atos contra a humanidade, genocídio, por aí vai. Vou repetir. O Brasil sujeita-se ao Tribunal Penal Internacional. Esses são os detalhes lá. Tribunal Penal Internacional. Beleza, meus queridos? Tá. Agora, aí quando você olhar, agora é com vocês vão olhar o artigo 5º, 6º, 7º e 8º, tá? 9º, o artigo 10, 11, tudo isso aí vai falar a respeito dos chamados direitos sociais. Ora, direitos sociais é bem tranquilo você saber, tá? É leitura da lei mesmo, beleza? Então tem um rol lá do artigo 6º, educação, moradia, trabalho, transporte, lazer, previdência social, proteção à infância e maternidade, segurança. Isso é um rol exemplificativo dos direitos sociais, beleza? Então isso não requer maiores comentários. É você chegar lá com a Constituição atualizada, depois de 2017 também, porque teve a emenda constitucional de 2017, se eu não me engano, 92, e instituiu o transporte como um rol de direitos sociais. Então são aqueles direitos lá que você lê no artigo 5º, 6º, eles não são exaustivos, ou seja, não vão excluir outros direitos previstos em outras normas. Ficou claro para vocês? Precisa de maiores comentários? Em um curso menos correria, a gente comentaria um por um, faria ali um monte de apontamento filosófico que te serviria também. Mas não é o caso, a gente não vai ter esse tempo aí não. Tudo bem, galera? Aí o artigo 7º, ele fala a respeito do direito dos trabalhadores, tá bom? Aí a gente comenta um pouco sobre isso aí na volta do intervalo. Quantas horas? 55? Difícil começar um assunto nesse momento, é complicado. Então, alguma dúvida? Posso esclarecer algum ponto? Tudo certo?